estamos nós hoje com o Marcelo, e a gente vai ler, para começar a nossa roda, a mensagem que está no livro Pão Nosso, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Nas Estradas, que é o capítulo 25. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, Marcos 4,15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Nós vamos pedir para o Carlos Ventura fazer para a gente a nossa prece inicial. Doce Mestre Jesus, querido amigo, amigos e benfeitores espirituais, aqui estamos reunidos mais uma vez para a nossa roda de conversa das quintas-feiras, pedindo ao Senhor bênçãos de paz, de harmonia, de equilíbrio para todos nós, que possamos estar com os corações e as mentes abertos para a mensagem desta noite. Pedimos, Senhor, carinhosamente, bênçãos, vibrações de paz para o nosso companheiro Marcelo, que irá nos brindar com os seus conhecimentos, que possamos assimilá-los e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Abençoe a todos nós, abençoe a cada família aqui representada. Nos fortaleça na fé, na confiança e na certeza de que estamos no caminho. Nos abençoe, que tenhamos uma boa e proveitosa reunião. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, boa noite, né? E a roda de conversa é uma realização do 21º Seu, que envolve as cidades de Campos, São João da Barra, Italva, Cardoso Moreira e São Francisco de Itabapoana. Aqui nós temos representações de várias casas espíritas, sejam todos bem-vindos. E o nosso companheiro Marcelo, ele é do Rio de Janeiro, mas atualmente ele mora em São Paulo, capital. Frequenta o Instituto Espírita de Educação, onde faz parte do corpo mediúnico da casa e também da grade de palestrantes. Colabora também com o grupo de estudos básicos do Espiritismo. E no estado de São Paulo, assumiu a pasta de diretor de comunicação deste departamento,
na União, né, Estadual, e também ele é voluntário na ONG Fraternidade Sem Fronteiras, articulista da revista Presença Espírita da Mansão do Caminho e palestrante e conferencista espírita. Profissionalmente, ele é analista de sistemas. O Marcelo, ele já esteve conosco em uma semana espírita, se não me engano, lá de 2013 ou 14, ou mais um pouquinho, por ali assim. Nos brindou com a sua palavra e hoje ele está de retorno e a gente deseja que seja uma noite bem proveitosa, porque ele vem se mostrando um estudioso da área mediúnica, da área da obsessão no seu canal. E o nosso Carlinhos, né, está ali nos ajudando, vai ser uma peça importante aqui na nossa conversa, está selecionando as perguntas. Quem quiser, inclusive, está mandando pelo chat, ele vai estar fazendo essa seleção de perguntas para estar encaminhando para o Marcelo, que pode, né, usar os primeiros momentos da exposição, o tempo que ele achar necessário, e depois a gente vai começando, então, a interagir com as perguntas. Seja bem-vindo, Marcelo. Opa, vamos lá. Boa noite, então, para todo mundo. Aqui é um espaço recheado, né? Porque quantos somos? Deixa eu contar aqui, 44 pessoas presentes na sala é um número bem relevante, né? E eu esqueci de falar, eu acho que ela deve estar por aqui, que a gente tem uma companheira de Quissamã também, que tem participado conosco dessas rodas de conversa. Tá ótimo. Bom, então, somos muitos, né? Legião porque somos muitos, tá certo? Então, bom, hoje a gente está com um desafio bem interessante. Na verdade, como esse espaço aqui é uma roda de conversa, quando o Carlos Ventura nos fez o convite para nós conversarmos aqui em conjunto, a gente buscou dividir o nosso espaço, esse espaço, né, que vocês forneceram para o nosso diálogo, para o nosso bate-papo, em dois grandes momentos. Primeiro, é importante que se diga que hoje nós vamos conversar sobre a obsessão, os aspectos da obsessão e como esses aspectos de obsessão dialogam com esse momento que a gente vive agora, que são os instantes de reclusão social por conta, esses afastamentos sociais, por conta aí da Covid-19. Esse vírus tem esse nome Covid, porque visto no microscópio parece uma coroa, e 19 porque foi efetivamente identificado o seu RNA no ano de 2019, ficou esse acrônimo, essa síntese Covid-19. E como a gente ainda não tem vacina para esse fato virótico, todo o corpo de infectologistas do planeta considera, nesse momento, isso já é mais do que senso comum, que o afastamento social é um dos mecanismos capazes de mitigar o vetor da doença, porque às vezes a pessoa não desenvolve a doença, mas ela funciona como um vetor de transmissão. Por uma coisa ou por outra, nós estamos visitando, então, instantes de reclusão e de afastamento social. Então, as instituições de ensino e pesquisa têm mitigado a presença das pessoas, as casas espíritas, as instituições religiosas, justamente visitando ali a orientação da Organização Mundial de Saúde, que desdobra para os nossos instrumentos aqui, municipais, estaduais e, por sua vez, federais. Isso gera um desdobramento que é a descontinuidade das atividades na casa espírita. E essa descontinuidade, o que parece, né, num primeiro momento ser uma descontinuidade, promove para nós muitos desdobramentos reflexivos. Como fazer, por exemplo, com as reuniões mediúnicas, tá certo? Como fazer com as atividades que nós, anteriormente na casa espírita, as exercíamos de maneira presencial, dado que a gente não pode estar lá fisicamente. Pode, mas não deve, né?
Considerando que é uma orientação, a gente até pode, mas não deve. Aliás, isso é um sintoma de discernimento. Existem coisas que a gente deve fazer, mas não pode. E outras a gente até pode fazer, mas não deve. O nome disso chama-se discernimento, ou, em última análise, maturidade. Visitando esses aspectos de maturidade, a gente entendeu que a casa espírita precisa, então, obedecer essas mesmas prerrogativas. Quando nós fizemos uma live nossa, há uma semana atrás, no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, que é um espaço lá no YouTube que a gente usa para estudar espiritismo, né? Tem esse nome Espiritismo e Mediunidade, porque Espiritismo são as obras básicas e Mediunidade é o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Se sobrar um tempinho, eu vou desdobrar mais sobre esse assunto. Mas o objetivo aqui é falar de uma pergunta que surgiu na internet por um internauta, né? De um outro estado, estava acompanhando a gente ali ao vivo, e a pergunta da forma como foi feita, pela imposição das leis, de forma coercitiva, e eu disse assim, bom, quem fez essa pergunta parece que é um advogado, né? E a menina no chat ali confirmaram que realmente ela era advogada, porque as leis, elas se nos apresentam de forma coercitiva, né? A gente costuma dizer em filosofia do direito que as leis são positivadas, porque são impostas. Então, a lei da reencarnação é uma lei. A lei de justiça, de amor e de caridade é outra lei. É fácil a gente entender isso, é só comer a feijoada da insensatez e tem a indigestão promovida pelo seu próprio uso. É o que a gente chama de lei de ação e reação. Não tem ninguém nos punindo. Existem regramentos universais e a gente vai interagindo com esses mesmos regramentos. Nessa mesma ideia, a gente então vai buscar convergir o papel do médium na interação com a casa espírita dentro desses mesmos regramentos. E aqui o Carlos deu para a gente um componente adicional, que é estudar os aspectos da obsessão. O que é que a obsessão promove o diálogo em cima desse afastamento e dessa reclusão social? Então, o que a gente vai buscar fazer aqui hoje, para eu não ficar falando e vocês ouvindo, já que isso é uma roda de conversa, né? Eu queria bastante ouvir todos, queria que vocês trocassem, que nós trocássemos, porque senão vira um monólogo e não a ideia aqui é que seja um diálogo. Então, vamos transformar esse espaço aqui num espaço de ESD, de estudo sistematizado. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dividir, então, em 2 momentos, tá? Um momento onde a gente vai estabelecer aqui os primeiros 10 a 15 próximos minutos para conversarmos sobre aquilo que vai escrito no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec trabalha o conceito de obsessão. Para a gente não tirar o raciocínio da nossa cabeça. Eu, Marcelo, não acho nada, já está achado na codificação, tá certo? E a gente vai estudar um pouquinho, vai relembrar um pouquinho estes mesmos conceitos. Depois a gente vai partir para uma segunda etapa. Que etapa é essa? Que é a mais rica de todas, aonde vocês vão fazer perguntas, e aí por uma questão de ordem, né, a gente abre e fecha o microfone ali. Vocês já estão acostumados, né? Porque todo mundo está aqui no Zoom, já está craque. Eu vi que todo mundo está com o microfone mutadinho, né? A gente chama de mute, porque fica M-U-T, que é mute em inglês, né? Mas aí a gente cria um verbo, é igual o deletar, to delete, que virou o verbo deletar. Então, virou o verbo mutar, que é colocar no silencioso, tudo bem? Então, depois a gente vai abrindo ali o silencioso cada um e nós vamos, então, expedindo as nossas perguntas. O Carlos Ventura está funcionando ali como um catalisador para a gente garantir que não são as mesmas perguntas, porque às vezes as ansiedades são as nossas, né? E aí e são as minhas também. Então, a gente vai trabalhando aqui juntos. Bom, mas como eu disse para vocês, a gente vai usar esse livro aqui, ó, o Livro dos Médiuns. Esse meu aqui está até despencado, ó. Usa tanto que já tá até ele está entrando em estado de vocês estão rindo. Ele está entrando em estado de decomposição. Eu tenho o digital, mas esse daqui é o analógico, tá certo? Esse é o analógico. Como eu sou da década de 70, na minha época não tinha internet,
a gente ia para a biblioteca para poder ler. Pode parecer impossível para quem é da geração Coca-Cola, mas existiu esse período na história da humanidade, tá certo? Onde não existia internet e nós sobrevivemos, tá? Bom, considerando então esse mecanismo de sobrevivência, Allan Kardec vai colocar no capítulo 23, ele vai trabalhar conosco o conceito de obsessão. Ele vai dizer que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Esse é o conceito. E a palavra central desse conceito é domínio. O domínio é a palavra central. Como é o domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas, isso não vem de espírito bom, porque espírito bom não domina ninguém. Então, o primeiro conceito relacionado à mediunidade é que espírito bom não obsedia ninguém. Parece óbvio dizer isso, mas a gente já que anda por aí já observou que às vezes a turma faz um desvio do conceito. Então, a obsessão, ela é a ideia que Allan Kardec traz no item 237 do capítulo 23, aonde alguns espíritos buscam este domínio. E este domínio ele vai se apresentar de 3 grandes formas, tá? Ele vai se apresentar como obsessão simples, como fascinação e como subjugação, ou possessão, que é uma palavra que ele mesmo refuta nesse capítulo, mas se a gente pegar, por exemplo, a Revista Espírita, a Gênese, ou até mesmo o Céu e o Inferno, nós vamos encontrar na tradução que a gente vai ter de Guilhom Ribeiro, de Noleto Bezerra, por exemplo, a palavra possessão usada pelo próprio Mestre de Leão. Mas mais importante do que a palavra é o conceito que aquela palavra traz. A primeira abordagem, para a gente relembrar, né, porque eu sei que todo mundo aqui é estudioso da mediunidade, é só um passeio rápido para a gente entrar nas perguntas, consolidando-as com uma introdução doutrinária consistente, que não é minha, eu só vou repetir o que está no livro. Bom, a primeira manifestação do processo obsessivo é a obsessão simples. Obsessão simples, eu costumo dizer que é igual gripe. Todo mundo tem. Obsessão simples é quando a gente faz seminário sobre mediunidade, tem alguns, inclusive, publicados no nosso canal, para falar da obsessão simples, a gente usa aquele quadro da Mona Lisa, dando aquele sorrisinho assim, de canto de boca, sabe? Isso aí é o espírito que sopra um negocinho e a gente gosta. Quando você chegar em casa, diz isso pro seu marido. Aí a gente, ele vai ver só, quando eu chegar, eu vou falar isso. A gente gosta do que ouve e cria essa sintonia. É uma relação de amizade gostosa com o espírito. Isso é igual gripe. Todo mundo tem. Não a Covid, né? Pode matar. Mas esse tipo de obsessão, que é obsessão simples, essa daí todo mundo tem. A obsessão simples, vai dizer Allan Kardec, né? O médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito. Não sei o que estou dizendo. É Allan Kardec. Então, a gente recebe a sugestão pela via da intuição, que é aquilo que o mestre de Leão vai descrever para nós entre os capítulos 14 e o capítulo 16 desse mesmo livro, já que a parte da obsessão é o capítulo 23, então é um pouquinho antes, né? A intuição é a capacidade que todos nós temos de nos considerarmos por esse mesmo meio médium, né? E isso está no capítulo 14, no item 159 do Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente à espécie humana. Não sou eu que estou dizendo. Logo, não constitui privilégio exclusivo. Está escrito, inclusive, com essas palavras. Ser médium não é um sacerdote druida que entra assim e todo mundo ovaciona e é aquela criatura especial. Quem acha que é isso, está pegando a banana, descascando a banana, jogando a banana fora e está comendo a casca, porque não está entendendo nada.
O médium é uma criatura igual a todas as outras. Eu não tirei da minha cabeça. Item 159 do capítulo 14 do Livro dos Médiuns. É inerente à espécie humana, não constitui privilégio exclusivo. E ele, por que eu estou falando isso? Porque ele desdobra esse assunto colocando a veia da intuição, o canal intuitivo, como sendo o mecanismo por sobre o qual ele vai trabalhar isso no capítulo 16, daquilo que ele vai chamar de quadro sinótico. Aí é uma outra live só para a gente trabalhar esse capítulo, mas lá ele vai dizer que a maioria de nós tem essa intuição. Quando essa intuição que a gente já tem é para escutar as coisas que a gente gosta, aí a gente chama isso de obsessão simples. O espírito dá aquele sussurrozinho, diz aquele negocinho, fuma aquele cigarrinho, aí a pessoa dá aquele sorrisinho, né, de Mona Lisa. Bebe aquele chopinho. Adoro falar de bebida alcoólica em grupo mediúnico, porque a pessoa diz assim, não, eu bebo socialmente. Eu tenho um amigo em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, né, o Alexei, na minha época de juventude, que ele usava uma brincadeira com esse negócio. Né? Ele dizia que quem bebe social, mente. Tem negócio de beber socialmente. Então, e a definição não é minha. Lá na 22A do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos fazer concluir que a evolução do espírito está associada intimamente à sua relação com a matéria. Quanto mais coisificados nós somos, quanto mais desejos nós possuímos, mais vinculados ao primitivismo do nosso próprio processo evolutivo nós estamos. Então, é a tatuagem, é o piercing, é a bebida alcoólica, é o fumo, é o tabaco, isso para não ir para a maconha, para os psicotrópicos, tudo aquilo que nos liga a coisas, nos materializa. Como nós não estamos numa realidade espiritual, nós somos criaturas espirituais, então o nosso movimento deve ser um movimento de espiritualização. Então, todo o nosso movimento de materialização ele é contrário ao processo evolutivo. Tem algum problema de botar tatuagem no corpo? Não tem nenhum. Mas de verdade, quando você evoluir muito, você não vai ter nem forma humana. Né? Vai ser como se fosse um sol, uma bola, né? De hélio incandescente ali, aquela bola, e depois você toma a forma que você quiser. Mas, de verdade, a forma não é a mais importante, é a essência. Então, esse pensamento vai nos distanciando, ou não. Quando nos distancia, aí é aquela informaçãozinha que a gente recebe. O nome disso é obsessão simples. Ficou claro? Todo mundo na mesma página, né? Beleza. Só que Allan Kardec ele continua, ele aprofunda o bisturi. Ele diz que quando essa obsessão simples, a criatura gosta, minha avó dizia assim, fica igual pombo no cio, né? Estufa o peito, ele se acha o último copo d'água do deserto. Eu falava a última Coca-Cola, mas minha esposa diz que é veneno, que Coca-Cola não presta, fala copo d'água. Então a pessoa é o último copo d'água gelado ainda por cima do deserto, ela acha que é o must, tudo que ela toca brilha. Esse é o fascinado. É o médium fascinado. Ele acha que o mentor da casa só vem por ele só senta na cabeceira da mesa, ele entra na reunião e acha que ele é aquele sacerdote druida, aquela criatura especial. Né? E isso é um problema para ele, inclusive para o grupo mediúnico, que seria uma outra live só para a gente trabalhar essas questões, tá certo? Mas o objetivo aqui é entender o conceito da fascinação. A fascinação é a criatura, ela fica ligada, é uma ilusão. Allan Kardec vai dizer assim, ó, a fascinação tem consequências muito mais graves. Se a obsessão simples já tinha consequência grave, imagina a fascinação. Ela tem muito, gente, é um advérbio de intensidade. Muito. Tá intensificando o processo, é um advérbio, certo? Muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. E a criatura acha que ela é o que há de melhor. Eu gosto de dar um exemplo para ilustrar esse assunto. Duas mães observando um pelotão, assim, 280, vários pelotões com vários alunos numa escola militar, todo mundo rompendo marcha com o pé direito.
Aí só o filho de uma que rompe marcha com o pé esquerdo. Aí a primeira vira-se para a segunda e diz assim, lá, só meu filho que está certo. Esse é o fascinado. Ele acha que está todo mundo errado, que as pessoas estão perseguindo ele e que ele é a criatura mais certa do planeta. Tá vendo? Todo mundo... As pessoas não me entendem. E óbvio que os espíritos se utilizam desses mecanismos. Isso eu não estou tirando da minha cabeça. Kardec vai dizer assim, o médium fascinado não acredita que o estejam enganando. Pode citar o livrinho, para ninguém achar que eu estou inventando coisas aqui. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito. Os mais instruídos, logo a fascinação não tem nenhuma relação com instrução. Os mais inteligentes. Olha, porque o que essencialmente Kardec vai trabalhar conosco nos processos, aí tem um capítulo só sobre a influência moral do médium, também é uma outra live só para falar disso, mas o pivô é o comportamento. Então, é o comportamento que determina a ligação. Diga-me quem és e te direi com quem andas. Certo? Bom, mas isso aqui é 1h30, tá? Só para a gente trabalhar esses conceitos. Eu estou fazendo uma revisão aqui entre amigos. Tudo bem? E ele vai falar agora, finalmente, dessa fascinação que se amplia e a criatura está sob o jugo. Então, é a subjugação, é o mais alto grau do processo obsessivo. E o Livro dos Médiuns vai nos dizer que este processo tem 2 grandes braços. Essa obsessão, essa subjugação, que já é o último grau do processo obsessivo, ela pode ser moral ou corporal. Ele, inclusive, vai apresentar um caso aqui bem interessante no item 240. Eu vou ler para preservar a fonte. Olha, conhecemos um homem que não era jovem, nem belo. Por que ele pontua isso, Kardec? Olha só. E que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, que natureza é essa? A subjugação, tá? Se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça. Então, o desdobramento espiritual, como se o espírito tivesse assim, um charrete, ele puxava o médium, né? Puxava a pessoa, ela então se jogava no chão, como se estivesse se declarando para uma jovem. Na verdade, era uma cena ridícula, que era o objeto de uma subjugação física. Então, algumas patologias... Hoje a gente vive o século da alergia, né? Todo mundo tem alergia, tem um rinite, tão bonito, né? Eu tenho sinusite, eu tenho rinite, eu tenho amidalite, é tudo isso. Porque it é o sufixo da inflamação, né? Tendinite, inflamação dos tendões. Eu tive uma doença, tenossinovite, olha que nome bonito, que é a inflamação da sinóvia, do tecido que reveste o tendão. A gente vira até patologista, né? Sabe tudo, explica a doença, fala da doença e sofre com a doença. Então é o século das alergias, das dores, e sente dor aqui, sente dor ali. Muito cuidado, porque a análise do capítulo 23 propõe que os processos obsessivos em mais alto grau podem possuir psicogênese patológica na origem de uma obsessão, de ordem física. O espírito se apropria do pulmão, se apropria. Óbvio que esses processos começam lá naquele sorrisinho de Mona Lisa que a gente dá, e eles vão se ampliando, se ampliando. Então, o obsessor não é encosto, o obsessor não é demônio, não é o capeta, não é nada disso. O obsessor é um amiguinho nosso, que a gente gosta dele e ele gosta da gente. E para onde nós vamos, ele vai com a gente, se a gente convidar. Tá certo? Então, o obsessor, eu tenho que fazer a reunião de obsessão para poder expulsar o obsessor. O obsessor não é furúnculo. Porque faz a reunião mediúnica, dá um trabalho do cão para a equipe,
os espíritos retiram o companheiro, fica 2 semanas lá no tratamento, mas você fica perturbando, você chama ele, né? Com a tua mente. Preciso de você. Que é uma simbiose. Isso é importante ter claro entre nós. Isso está escrito no capítulo 23. Não estou inventando nada, gente. Então, esses processos, esse nível de imantação atraem espíritos. Quando esses espíritos nos dominam, item 237 do capítulo 23, quando isso vira um domínio, a gente chama isso de obsessão. Quando essa obsessão atrapalha? Sempre. Quando atrapalha no grupo mediúnico? Sempre. 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 Então, tanto assim é que a Kardec vai dizer que existem 2 grandes escolhos no bom exercício da mediunidade. O primeiro deles, não necessariamente nessa ordem, mas o primeiro deles é o da identidade dos espíritos. Será que Joana de Anjos mesmo que escreveu isso? Será que foi o Dr. Bezerra de Menezes que falou aquilo? É o da identidade dos espíritos. Né? Isso é um primeiro grande escolho. O médium escreve, acha bonito dizer ali que é de Deolindo Amorim, que é de, nossa, adora destilar nome, né? Dizer que viu, que não viu coisa nenhuma. Vai ser outra live. Mas o ponto aqui é, isso é uma abordagem. Certo? A criatura, ela se fascina. E essa fascinação, ela cria um distanciamento dos bons espíritos. Porque os espíritos nobres, eles não se aproximam de nós pela nossa senioridade espiritual. Quem acha isso, imagina, mundo de prova e expiação, um estertor danado. Todo mundo tem conta para pagar, espiritualmente falando, né? Todo mundo tem lá uma continha para pagar, tá certo? Então, os espíritos se aproximam da gente, não é porque nós somos pessoas evoluídas, é porque nós temos uma inclinação para fazer coisas boas. Vou dar um exemplo, e aí a gente abre para pergunta e resposta. Tá? Eu tive uma empregada, eu e minha esposa, lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, onde nós morávamos, e a empregada lavava mal, passava mal, cozinhava mal, mas a gente mantinha ela em casa. Aí vocês vão perguntar por quê? Porque a gente confiava nela. Isso são os espíritos em relação a nós. Você não precisa ser perfeito. Aliás, longe disso, né? Ainda mais no nosso estágio evolutivo. Mas eles precisam ter confiança. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que empresta a domar as suas inclinações mais. Aquele esforço ingente. Nossa, menino, tem um negócio para te contar. Nem te conta, então não conta mesmo. Né? São as 3 peneiras. Não conta. Aquilo promove o bem, aquilo é verdade, tem utilidade. Se não passou pelas 3, guarda contigo. Certo? Então, toda vez que a gente faz esse esforço íntimo, é a transformação do espírita. Aí os espíritos se aprovam. Eu vou botar na conta da Gisele. A Gisele está aqui. Vou botar na conta da Gisele. Os espíritos se aproximam. Acho que a Gisele dá para investir nela, porque ela está se mostrando uma pessoa muito consciente das suas obrigações. Então, o médium não vai faltar reunião mediúnica para poder receber visita. Ele entendeu, ninguém botou uma faca no pescoço dele. Ele tem uma responsabilidade, porque o emprego dele não falta. No emprego dele, ele bate ponto, ele não chega atrasado, mas na reunião mediúnica é a lá vão ter. Faz o que quer, chega a hora que quer, não tem assiduidade, não tem pontualidade. Não tem... E o nome disso é leviandade, isso é frivolidade, como está no livro dos médios. E aí os espíritos bons falam, esse aí não dá para dar crédito nele, não. Isso se estende no processo familiar, porque agora que a gente está em casa, a gente está precisando aprender a viver em família. Porque muitos de nós usávamos a casa espírita como válvula de escape. Em casa está ruim, eu vou para o centro. Porque lá no centro é uma maravilha, né? Todo mundo sorri, todo mundo é meu amigo, é meu irmão, é uma maravilha, né? Em casa não, em casa minha esposa é terrível. Meu marido, nossa, ninguém merece. Mas a gente só tem o que merece. Que conversa é essa?
Então, esses mecanismos são esses que vão trazer para o médium, vão colocar o médium no plumo das suas necessidades, porque o médium não está ali para poder dar passividade para o espírito. Isso é um fato. Dura 1h30. Quem é médium na vida. Quem é médium em casa. Como é que a gente vai falar de caridade com o espírito que desencarna se a gente não é caridoso? Quer visitar... Tem um parente em casa, tem um amigo, tem um irmão, tem um vizinho. Nas circunvizinhanças tem alguém com necessidades prementes, mas a gente acha bonitinho dialogar com o espírito. Mas com o vivo a gente não dialoga. E a tese não é minha, não, gente. A tese é de Jesus. Se não amas ao que vedes, como amareis ao que não vedes? Então vocês vejam a encrenca que a gente tem, né, como médium. O exercício familiar traz para a gente uma valoração do nosso comportamento. Porque em casa a gente não pode fingir. Que há? Na palestra tu fala bonitinho, mas aqui quero ver você lavar a louça lá todos os dias lá comigo, porque alguém tem que lavar, alguém tem que cozinhar. Então as atividades mínimas domésticas que alguém tem que fazer, igual na casa espírita. Todo mundo acha bonito, palestrante, mas alguém precisa limpar o banheiro, alguém paga a conta de luz, alguém varre o chão. E essas atividades que, em tese, são as atividades que não aparecem, são as mais enobrecedoras, é um José da vida. Que durante um determinado período da história da humanidade foi o varão que teve Jesus Cristo no colo, protegeu o mestre e deixou a história da humanidade quase que no anonimato, emprestando ao filho a atividade de carpintaria, porque Jesus não era vagabundo, ele trabalhava. E o emprego de Jesus foi fornecido através dos braços seguros de José. E, no entanto, José deixou a história da humanidade no anonimato. Mas a gente gosta bastante das personalidades, das pessoas que aparecem. E aí agora o médium está encrencado, porque ele está se vendo na obrigação de construir por dentro. E por dentro não aparece. Bom, esse é o pacote de alegrias que eu queria deixar como elementos reflexivos para todo mundo. E agora, Carlos, está contigo. Perguntas e respostas. Nós tivemos só para falar para você, Marcelo, nós somos agora 63. 63? Legião, porque somos muitos, então, né? Ainda faltam uns 4 aí, porque nós fizemos uma inscrição prévia, né, uma relação, então ainda faltam uns 4 ainda. Uau. Bom, vamos lá. A Lígia fez não é pergunta, ela fez um comentário. Ela disse que, quando você estava falando dos obsidiados, ela disse que quanto mais obsidiados, menos percebem. E disse também que conhece pelo menos um médium fascinado, que é, inclusive, dirigente de uma casa espírita, e que recebe Paulo de Tarso. Aí, sensacional, né? Aí a Suzana pergunta, a fascinação está ligada à vaidade do médium? A vaidade é um dos componentes que propicia os conectores da fascinação. Porque o médium, ele precisa da humildade. A palavra humildade vem de humus, terra, mesmo referencial. No escuro, fez uma moeda devagar. Você tinha caído no mar. Edir, por favor, desativa o seu microfone. Ela vai pela tela, pode mandar a neta dela pela fora, uma louca dançando. Jura? Peraí, pessoal. Samuel. O que eu te ajudo aqui? Deixa eu ligar para Samuel aqui, que eu acho que ele não está vendo. Tá bom. Não. Eu acho que é um bife lá que estão fazendo, não é um negócio desse? Nossa, não. Ó. Fica macio. E desse jeito vai ficar bem macio. Cebolado. Que tipo de obsessão é essa aí? Esse é um fenômeno físico, né? Algum médium de efeitos físicos.
Defeito físico, né? Edir Renzer está com o microfone ativado, mas um alvoroço, por favor. Essa é a quarentena, minha gente. Aí fica o aprendizado para nós que a gente precisa prestar atenção no nosso microfone. Tá tudo certo, isso aí Então, vamos lá. faz parte do processo. O furúnculo já foi extraído. Isso, tá tudo certo. O ao vivo tem essas coisas, né? Esse é o nosso arrumadinho, o nosso jeitinho, né? Se não for assim, não somos nós, né? Tá tudo certo. Como a gente estava respondendo, a vaidade é um componente que propicia os processos de fascinação. Porque o contraponto dele é a humildade, que vem de humus, né? A humildade é o reconhecimento das próprias limitações e das próprias habilidades. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se fosse nos dias de hoje, a tradução seria assim, eu sou o cara, né? Quer dizer, isso é um fato humilde. A humildade é o reconhecimento das possibilidades. Se você é um eletricista, tem uma atividade para fazer, você escuta, você consegue me ajudar a resolver isso aqui? Ah, não sei, a gente pode tentar. Não, isso aí é pseudo-humildade. A humildade, não, eu consigo, eu faço, sei fazer, sim. Ou então, isso aqui realmente eu não consigo, preciso fazer com mais pessoas e tal. A humildade passa um pouco por isso. Então, o reconhecimento das próprias habilidades é o entendimento do limite. Isso é humildade. Quando o espírito entende, o médium espírita entende isso, ele afasta esse pensamento de que ele é a criatura mais exuberante do mundo. Os espíritos não encontram esse conector, que a gente está chamando de vaidade. Então ele recebe, eu lembro do Divaldo comentando, né, de uma mensagem mediúnica que ele psicografou de Amália Domingos Soler, né, que prefaciou uma obra mediúnica, era a Dama das Violetas, né, viveu na Catalunha, e aí era um espírito nobre. Ela escreveu em espanhol, quando ele voltou, né, ele então viu a mensagem, ficou assim, aí dialogou com a Joana e disse assim, nossa, minha irmã, mas eu já posso receber Amália Domingos Soler? Aí a Joana disse assim, não pode não. Ela veio por misericórdia. Por enquanto, você vai ficar mesmo com os espíritos do seu nível para baixo, porque tem alguns que nem com estes sintonizam. Isso é o médium humilde. É entender aonde ele está ali na fila do pão. Isso é muito importante. Aí a Gisele está perguntando como lidar com esse trabalhador ou até dirigente da Casa Espírita que percebemos estar fascinado. Olha, o Hermínio Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, ele dá algumas orientações seguras. A primeira delas é a instituição de um grupo mediúnico com o dirigente, a figura do dirigente. Um dirigente é aquele que tem a habilidade em lidar com pessoas. Eu posso dizer qualquer coisa para qualquer pessoa. O problema não é o que eu digo, é como eu falo. Essa habilidade é a habilidade que pertence ao dirigente. E aí vejam, dirigente não é o esclarecedor. O dirigente é aquele que observa as pessoas. Tem um crítico teatral, chama-se Stanislavski, ele vai dizer assim, quem presta atenção no detalhe perde a noção do todo. Porque enquanto a pessoa está na atividade do esclarecimento, ela não está prestando atenção na reunião. Então ela observa quem desdobra, vocês já viram? O médium ele concorda com tudo, né? Ele fica assim, ó. Tudo ele concorda, né? Aquele soninho gostoso, mas se perguntar, ele diz que ele está desdobrado. Quem é espírita, ele percebe melhor, né? Ele está dormindo mesmo, está cansado e tal. Então, o dirigente observa isso. Então, ele vai observando o comportamento dessa pessoa, desse irmão. Nós não somos policiais do evangelho. Isso é importante também que se diga. O que a gente faz? A gente expulsa, a gente tira. Minha avó tinha uma vara de goiaba, né? Dava assim na canela, flap, flap, agora, médio, flap. Não é isso. Tem que tomar cuidado.
Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, não é por muitos se amassarem. Né? Tem diferença. Então, se a gente vive num grupo onde só tem rosco, só tem desunião, só tem encrenca, só tem disse-me-disse, só tem fofoca, tem alguma coisa de errado, e é com a gente. O trabalho tem que enaltecer a alma, tem que trazer benefícios para a alma como componente espiritual. Porque senão, às vezes, o trabalho de forma plástica, ele sai perfeito, vou colocar entre aspas, mas as criaturas todas destruídas. É igual aniversário de filho, que a gente faz, chega, a criança está toda feliz da vida, mas os pais estão tudo arrasado, não dormiu direito, dobrando negocinho, né? Quem tem filho, teve filho pequeno, o meu vai fazer 19, mas sabe o que eu estou falando? Todo mundo fica bonito na foto e a gente não quer nem aparecer, porque está arrasado, aquela insônia, aquele negócio todo, né? E a criança está ali para lá e para cá e tal, não sei o quê. Quer dizer, essa sensação transportada para a insatisfação na atividade espírita deve ser um ponto de atenção. Então, o fascinado, essa encrenca pertence ao dirigente. E esse dirigente tem que ter habilidade em lidar com pessoas. Porque a erva daninha, vai dizer Joana de Ângeles, a gente só nota quando ela medra. Então, o dirigente tem que ficar prestando atenção no grupo para orientar, não é para punir. Marcelo, eu posso fazer uma pergunta por aqui, Ventura? Porque é muito grande para digitar. Pode ser? Pode, faz. Marcelo, mas é complicado quando o fascinado ele é o dirigente da casa, é o dirigente da reunião mediúnica, e é muito difícil. E, além de tudo, ele é vaidoso. Ele se acha realmente o druida por dizer receber determinadas entidades. Entendeu? É difícil. Como é que você vai dialogar com o dirigente da casa, que também é dirigente da reunião mediúnica? Entendo. Você sabe que na obra Diretrizes de Segurança, que foi uma obra construída a partir de perguntas e respostas para Raul Teixeira e Divaldo Franco, quando eles estiveram aqui em São Paulo, se eu não me engano, isso é na década de 70, uma coisa assim. É um livro antigo, 80. Ele já sofreu algumas reedições, já mudou até de capa e tudo mais. Mas o ponto central aqui é que foi feita uma pergunta e quem respondeu foi Divaldo, né? O que a gente faz com dirigentes dessa natureza, né? Ele responde assim: eles morrem ou desencarnam, né? Certo? Porque não tem muito mais o que fazer. Agora, a gente, como partícipe, a gente também tem a nossa liberdade de arbitrar, o nosso direito de escolher. Porque conviver nessa perspectiva é conivir. Então, a gente oferece as nossas possibilidades, a gente oferece o ponto de vista com muita tranquilidade, muita tranquilidade. Se tem alguma coisa que não está legal, porque o problema não é o que a gente fala, é como a gente fala. Olha, eu acho que existe um equívoco aqui, eu não estou me sentindo bem. Isso é uma habilidade que a gente desenvolve, né? E se, de fato, a instituição apresenta um ecossistema que é contrário, eu, por exemplo, sou quase ortodoxo. Se eu vou para uma casa espírita, todo mundo de branco, igual na faculdade me perguntava, você é daquele da linha branca, da mesa branca? Eu falava, depende da cor da toalha. O pessoal lá gosta, é higiênico, né? Troca, a toalha suja eles trocam, tem hora que a toalha é azul, tem hora que a toalha é branca, tem hora que nem tem toalha, tá certo? Então não tem esse negócio de mesa branca. Então, quando a gente traz coisas como cromoterapia, né, para a casa espírita, uma vez o Divaldo, numa conferência, falou assim: eu quero que você me mostre essa palavra no livro dos Espíritos. Na codificação nem tem, é um monte de pia, um monte de coisa que a gente fica trazendo. No lugar da gente levar o espiritismo para o mundo, a gente está trazendo o mundo para o espiritismo, para a casa espírita. E a casa espírita tem práticas consolidadas no opúsculo, chama-se Orientação ao Centro Espírita, construído pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, se a casa é federada. Então, existe um norte ali. Não visitar o norte é a pessoa achar que a instituição é dela, o meu centro. É como a casa dela, que ela faz o que ela quer. Então, você fica na sua casa, que eu vou procurar uma instituição séria. São questões... casamentos assim, e batizados.
Então, isso não é espiritismo, Não é. certo? Isso não é espiritismo, isso é outra coisa. Isso não deprecia as pessoas, isso não tira o valor das criaturas como seres humanos, mas isso não nos confere a obrigação de dar manutenção a essas atividades. E com toda a tranquilidade do planeta, até o próprio Divaldo comentou, quando ele foi chamado para fazer uma palestra numa casa espírita, ele disse assim, eu pensei que aqui fosse uma instituição espírita, com toda a tranquilidade. Aí eu pensei, não, mas é espírita. Não, tem no nome, no comportamento não é. E vai muito bem, obrigado. Sabe? Então, são questões que graves, né? Ainda por isso que nós abrimos o nosso diálogo aqui. O Marcelo Show abriu o diálogo lendo os itens do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, porque nada do que eu estou dizendo aqui me pertence. Às vezes a forma de colocar e tal, mas eu sempre procuro contextualizar com um livro espírita, com uma citação doutrinária, porque não me pertence, é conceito doutrinário. Nós não seguimos pessoas, as pessoas se equivocam. Nós seguimos um corpo de doutrina. Nem kardecista a gente pode dizer que é, dito pelo próprio Allan Kardec na obra O que é o Espiritismo, porque quem é kardecista segue Kardec. E nós seguimos os princípios dados pelos espíritas que ele organizou. A gente usa essa palavra codificar, né? Por código. Mas a gente não segue a pessoa, a gente segue um conjunto de ideias que ele, Allan Kardec, organizou de maneira metódica. Era um professor. Então, por isso a gente não pode dizer que é kardecista. Nós somos espiritistas. Aliás, está nos primeiros itens da introdução do Livro dos Espíritos. São os neologismos que Kardec traz. Palavras novas, né? Neologismo significa isso. Porque ele abre o capítulo 1º da introdução dizendo para designar coisas novas são necessários termos novos. Então a gente não se diz kardecista. Se a gente não segue nem o codificador da doutrina, que dirá o presidente da Casa Espírita. É menos do que associação de moradores lá de não sei das quantas. Não existe isso. Essa pessoa deve seguir um princípio. Não é à toa, gente, que dos 5 livros da codificação, Allan Kardec enfiou um regimento interno no Livro dos Médiuns. Podia ter colocado até num opúsculo à parte, mas ele colocou ali no Livro dos Médiuns. Regimento para a Sociedade Espírita Parisiense. Tá certo? Porque nós precisamos de regramentos. Foi o que eu coloquei anteriormente. As leis são positivadas na filosofia do direito. O que significa isso? São imposições. Não é lei com L minúsculas. Não é igual regra de acentuação em língua portuguesa que tem exceção. As leis de Deus não têm exceção. Não está escrito assim, não matarás, ponto. Aí embaixo está assim, se você ler miudinho, post-script, né? Após o escrito. Em caso de legítima defesa, pode furar o outro. Em caso de não sei o que, pode matar. Não tem isso, é não matarás e ponto. E começa com o advérbio de negação, que é uma palavra invariável. Modifica o adjetivo, o verbo e, portanto, o próprio advérbio. Acabou. A gente é que dá jeitinho para as coisas. Então, o espiritismo tem que ser tratado com seriedade. Se a instituição não é séria, se o espiritismo não é tratado com seriedade, os espíritos que estão gravitando em torno daquelas iniciativas não são sérios. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Marcelo, eu vou agora para umas perguntas que me encaminharam previamente. Desde ontem me encaminharam, mas eu não adiantei para você não colar. Deixa eu ver aqui. Olha, pergunta aqui. Os alcoólatras normalmente estão obsidiados? O alcoolismo, a alcoolatria, ela, como todo e qualquer vício, é uma dependência do psiquismo, que alguns psicólogos vão chamar de bengala psicológica. A tese não é minha, ela está escrita nas 3 últimas introduções da obra Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda. Ele pega a introdução do livro e divide em 3 partes. Existe uma das partes que ele vai chamar de Examinando a Obsessão. E lá ele vai mais fundo, viu, Carlos? Quem fez a pergunta mesmo foi a?
Não, a pessoa não se identificou. Não se identificou. Fizeram Companheiro ou a fora do companheira? Mas está por aí. Pergunta? Pronto. Miranda, ele vai mais fundo. Ele cita a glutenaria, que é a compulsão pela alimentação. Ele cita a maledicência. A pessoa tem uma língua que ela não consegue segurar. Precisa falar, tem uma compulsão para falar da vida dos outros. Isso são mecanismos de obsessão. Perdão, recebi um telefonema aqui, mas agora não posso. Eu vou botar aqui no... Pronto. A gente só lembra dos vícios que são vícios aparentes. E o vício da calúnia, certo? O vício da traição. A maledicência não aparece as mais das vezes. Existem vícios. O que são vícios? Vícios são comportamentos que nos dominam. É aquele hábito que domina você. Isso é um vício. Então, a pessoa vai adquirindo um comportamento e o vício se transforma numa segunda natureza. No caso do álcool, ele é muito grave. Eu tive colegas na faculdade que contavam casos do pai que chegava de noite, abria a geladeira e urinava dentro da geladeira. E a pessoa, no dia seguinte, quando ela volta, vou colocar entre aspas aqui, ao normal, ela então sente vergonha, porque aquilo é uma outra natureza dela mesma. E é uma luta da criatura para consigo mesma. Considerando que nós precisamos nos ver livres dos nossos vícios, todos nós temos passados culposos e dolosos. O dolo é quando tem a intenção de fazer, né? Então, todos nós possuímos. Então, não dá para ficar tacando pedra no telhado dos outros, porque o nosso também é de vidro. Mas o ponto de atenção nevrálgico aqui é se observar no contexto. É aprender com as dificuldades dos outros, né? Que é a forma mais sábia de evoluir. Existe a inteligente, que é com o próprio excesso, e a outra, que não é tão inteligente assim, que errar várias vezes, até quem sabe, quiçá, um dia acertar. Então, todos esses vícios, o vício do tabaco, né, do cigarro, do álcool, mas também da alimentação compulsiva, tem esses programas de televisão de obesidade mórbida, né? As pessoas com 200, 300, 400 quilos, e elas já não andam. A pessoa nasceu com 40 centímetros e pesando 3 quilos, 2 quilos e pouco. Ela fez isso para ela mesma, né? Os médicos chamam de doenças crônicas, porque vem do deus grego Cronos, que é o deus do tempo. Existem muitos enroscos e muitos problemas em nós que a gente constrói, investe no problema. A gente investe na encrenca. Doenças que precisam de muitos anos. A pessoa passa muitos anos comendo comida com muito sal e depois reclama que tem pressão alta. É o deus Cronos. Ela investiu no problema. Ela tem um problema pulmonar, ela passou 10 anos fumando, ela faz questão. Então, surge agora. Por isso que são doenças crônicas, do deus Cronos, do deus do tempo. Levam muito tempo para serem cultivadas em nós. Nós cultivamos. Por quê? Porque nós estamos vinculados às coisificações, à coisa, ao material. Nós ainda não nos enxergamos como espíritos imortais. De verdade, e agora numa outra perspectiva, só o dono do sapato é que sabe aonde o calo aperta. Só o dono da dificuldade, da dor, do vício, do decesso, como é uma segunda natureza, ele tem vergonha dessa segunda natureza, ou seja, ele tem vergonha dele mesmo. Como uma moeda que tem dois lados, né? Ou como uma fita cassete, eu sou da década de 70, tinha o lado A e o lado B. A pessoa tem o outro lado, é uma outra natureza, ela sente vergonha dessa natureza. O ponto aqui é aquele cachorro que você vê ele deitado lá no chão, gritando de dor, e aí 2 compadres conversando, e um deles pergunta assim, nossa, mas por que esse cachorro tanto grita? Você não sabe o que é? É porque tinha um prego ali, ele deitou em cima do prego. Nossa, meu Deus. Não, porque... assim, por isso que ele está gritando, o grito dele é o suficiente
é suficiente para manifestar a dor, mas é insuficiente para fazer ele sair dali. Esses somos muitos de nós. A gente até grita das nossas próprias dificuldades, mas nos escaninhos profundos da nossa alma, a gente não faz questão de sair daquelas encrencas. Isso é uma questão de foro muito íntimo. Agora, nós temos aqui duas perguntas que podem ser englobadas aí numa só. Tá bom? Um filho encarnado pode obsidiar um pai ou mãe também encarnados? E a outra? A obsessão, quando presente, pode ser dos dois lados ou apenas de um? E nós, encarnados, podemos ser um obsessor? Ou seja, a obsessão de encarnado para encarnado. Lembrem do conceito, né, que a gente expediu. A obsessão, a palavra, leia-se obsessão como sendo sintonia. Então, não tem lado. Semelhante atrai semelhante pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias, né? Matéria atrai matéria, vocês lembram disso? Física de 7ª série. Então, nós atraímos os espíritos com os nossos pensamentos e atos. Não são eles que ficam nos fustigando. Agora eu vou obsediar aquele dali, aquela dali. Deixa eu ver quem que eu escolho. Isso não funciona assim. Nós os atraímos com o nosso comportamento, com o nosso psiquismo. Então, a natureza das nossas obsessões está na razão direta da nossa condição, do nosso psiquismo. Mas eu não penso desse jeito, eu não ajo desse jeito, o espírito está me cobrando. Em reuniões mediúnicas, uma vez o Leão Pereira, do Rio, lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, né? Tem uma instituição lá, chama-se CELC, Centro Espírita Luz e Caridade, em Santa Cruz. Fica na Rua General Olímpio, número 607. Eu frequentei essa instituição há muitos anos. E lá, numa reunião mediúnica, o espírito começou a falar de uma jovem em cima de um tratamento de desobsessão, e ele disse assim, não, mas escute, essa jovem eu conheço, esse comportamento que você está descrevendo aí deve ser de outra pessoa, não é dela, não. E aí o espírito disse assim, fez o seguinte questionamento, e por acaso você sabe o que ela faz depois que ela sai do corpo nos instantes do sono? Então, é muito importante essa autoavaliação. Porque espírito, obsessor, eu tenho obsessor porque tenho obsedado, né? Tenho sadomasoquista porque tenho sadomasocado. Então, existe aquele que permite, e essa permissão é uma simbiose. Esse é o mecanismo do processo obsessivo. Então, no processo de desobsessão, às vezes, na relação de simbiose, quem atrai somos muito mais nós em relação ao espírito do que propriamente o espírito em relação a gente. Então, a pessoa gosta, às vezes, daquele atrito, busca, procura, no caso de um enrosco familiar, essas obsessões de encarnado para encarnado, a pessoa parece que precisa daquele oxigênio, daquele fudunço, né, que a gente chama, daquele enrosco familiar. Se não tiver fudunço, se não tiver enrosco, aí na hora que vai conversar, ela por um mecanismo de defesa vai dizer assim, é meu filho que me perturba, ele me obsidia. Que nada, é você que gosta também, que procura. Porque é uma simbiose. Porque o processo obsessivo, seja ele qual for, de encarnado para desencarnado, o contrário, ou mesmo entre encarnados, é uma simbiose, são mecanismos de imantação, de aproximação. Não há obsessão se há distonia em uma das partes. Então, logo, nessa perspectiva, respondendo aí a pergunta, há sim muita obsessão de encarnado para encarnado. Agora, a última que eu recebi, aí eu me lembrei de uma pergunta que eu te fiz ontem na live lá com a Eulalia. Você se referiu ao chiclete de 3 camadas. Então, essa pergunta aqui é um chiclete desse. Ela pergunta o seguinte, como estariam os vínculos dos nossos irmãos obsessores nesse momento de pandemia, quando vem aflorando de dentro de nós os medos, angústias, ansiedades e tantos outros transtornos? Essa ligação espiritual estaria sendo mais intensa no mundo inteiro? Como fica a atuação da espiritualidade superior nesse momento tão delicado?
Quando eu era adolescente, criança até, né? Eu conhecia aquele chiclete Plock, né? Que vinham 2 sabores. Esse aí é um monte de sabor numa, não é nem 2, né? Um monte de perguntas numa só. Eu vou fazer uma analogia para eu me fazer entender aqui, né? Vocês imaginem que a pessoa está na casa espírita assistindo uma palestra. O Carlos Ventura está fazendo uma palestra maravilhosa sobre amor ao próximo. E aí, de repente, eu fico emocionado, me sinto tocado pela forma como ele está conduzindo o tema, pela abordagem, pelas palavras, e aquilo me toca de um jeito que eu começo a chorar. Não um choro convulsivo, mas aquela lágrima teimosa que eu deixo escorrer, e de repente, nesse enlevo, eu percebo um espírito do meu lado. E aquele espírito, como todos nós somos médios de intuição, eu percebendo aquele espírito, eu percebo, inclusive, além da sua presença, o que ele quer dizer para mim. E eu depreendo a mensagem e guardo a mensagem comigo. E a mensagem é tão gostosa e vai tão alinhada com a palestra, e aquilo me impressiona tanto, que eu divido com um amigo muito próximo, muito querido. Nossa, eu vi um espírito, eu percebi um espírito na reunião pública. Só essa reunião mediúnica, reunião pública da Casa Espírita. Eu assisti uma palestra, o Carlos Ventura falou sobre amor, e aquilo me tocou tanto, e de repente eu percebi um espírito. O ponto de atenção é, esse espírito está do teu lado desde que você nasceu, só agora você percebeu. Porque só agora que você se permitiu sintonia para estar com ele, mas ele esteve sempre do seu lado. As relações entre nós e os espíritos são baseadas naquilo que Allan Kardec vai chamar de relações fluídicas. Relações fluídicas é o nosso campo vibratório. É o que a gente costuma chamar de sintonia, que é uma analogia para a gente poder entender, como se fosse um rádio. E aí eu vou sintonizando na rádio tal ou na rádio tal, em função da frequência que a portadora daquela rádio emite. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma frequência AM, que é modulação por amplitude, é isso que significa o sinal AM. Então, a frequência modula na amplitude da onda. Né? E se eu tenho um aparelho capaz de assimilar a variação dessa modulação por amplitude, eu consigo captar aquele sinal. A nossa mente é esse dínamo, que é capaz, então, de, dependendo do nosso comportamento, nós sintonizarmos com essa ou com aquela faixa. E quando a gente fala de comportamento, não é comportamento transcendental, não. Quando você está trabalhando, você tá num plano mental diferenciado. Você está descascando um legume, você está fazendo arroz, está fazendo feijão, você está trabalhando. Quando você está trabalhando, varrendo o chão, porque alguém tem que fazer isso. Quando nós estamos trabalhando, a nossa mente está ocupada com coisas relacionadas à distonia de campos vibratórios diferenciados. Então, você não está pensando em falar mal da vida dos outros, você não está pensando no cigarrinho, na cervejinha, você não está pensando em nada disso, você está pensando em varrer o chão, você está pensando na conta para pagar, você está se ocupando, está ocupando a sua mente com outros elementos. E aí os espíritos não encontram campo, porque você ocupa a sua mente com outras coisas. Não é que a gente vai fantasiar as nossas relações, é do ponto de vista prático. Então você tem que estar o tempo inteiro vigiando. Vigiar e orar é isso, gente. Não é ficar assim, a 2, a 3, não é nada disso. É o tempo inteiro, tá? Inclusive, a mente da gente é como se fosse um músculo. Você exercita poder de concentração. Vocês querem ver reunião mediúnica, precisa ficar parado, quietinho lá na oração, sintonizando. É um comichão, é um tosse-tosse, é um reme-reme, que a criatura não consegue ficar quieta. Ainda mais ocidental. Nós somos desconcertados pra caramba.
Se cai um objeto, todo mundo vira para olhar o que é. A gente tem um centro de gravidade muito desconcertante. Quando nós nos permitimos essa sintonia fina, é um exercício, pessoal. Exercício. Aí, realmente, o mundo, ele se nos apresenta numa perspectiva completamente diferente. Aí eu não analiso o mundo pelos efeitos do mundo. Eu analiso o mundo de acordo com o meu mundo íntimo. Com a minha realidade, porque as coisas são o que são. A forma como eu lido com as coisas é que vai determinar. Tudo é sempre com a gente. Por isso que a gente costuma dizer, inclusive em filosofia, que essas abordagens são subjetivas. A diferença entre uma realidade objetiva e uma realidade subjetiva é porque o objetivo remete ao objeto, o subjetivo remete ao sujeito. Como cada sujeito tem uma percepção diferente, a gente vai dizer, isso daí é subjetivo, porque cada sujeito tem um pensamento diferente. Então são relações subjetivas, a forma como cada um de nós vê o mundo. O mundo é o que é, mas cada sujeito analisa o mundo na sua perspectiva, com o seu olhar, com o equipamento moral e emocional íntimo. E aí os espíritos superiores fazem a deliciosa festa de nos intuir, de nos dar bons ânimos, de nos dar boas intuições, de nos remeter a boas vibrações. Por quê? Porque o nosso castelo emocional está numa faixa de frequência diferenciada. Independente da situação do mundo. É Jesus Cristo, no livro Boa Nova, para eu concluir, ele passeava com os discípulos, um cão em putrefação, e todo mundo... Jesus olhou e disse assim, nossa, que belos dentes tinha esse cão. É o olhar. Bom, eu vou fazer Daísa, ficou mudo para mim aqui. Você não está ouvindo o Marcelo? Oi? Elísio? É que eu não estou escutando nada. Nós estamos ouvindo o Marcelo perfeitamente. Bom, pelo menos acredito que sim. Não é alguma coisa aí, não? Mexe no seu fone, tira e bota do celular ou do Note. Às vezes uma mexidinha resolve. A gente chama isso de Osmar, né, em eletrônica, que é Osmar Contato, né? É isso aí. Olha, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, Adaísa, e vou deixar, você que é íntima do Deus Cronos, eu vou deixar você se virar com o tempo que falta e com esse monte de pergunta que tem aí no chat. Senhor. Eu vou fazer mais uma aqui, mas eu creio que o Marcelo já até tenha respondido nessa última fala. Mas, de qualquer maneira, a pergunta parece simples, mas eu acho que ela... na prática, na teoria é simples, mas na prática, de repente, Marcelo, você tem alguma dica? Alguma dica para nós? Só um pouquinho, Carlos. Elias, você está com fone de ouvido? Não, né? Não. O Elísio, tenta ativar o som do computador. Volta à reunião, sai da sala de reunião e entra de novo. Vai aparecer a opção de você ativar o som do seu computador. Gente, ele não está ouvindo nada. Por isso que ele não está respondendo. Tenta falar com ele no chat da Isa. Por chat. Eu vou falar com ele por aqui, peraí. Vai aí, Carlos, eu vou vir por aqui. Vamos lá. Marcelo, perguntaram aqui como é possível não permitir que o obsessor possa influenciar? Como é possível não permitir? Que o obsessor possa influenciar. Parece simples, né? Mas... tem um jogo de palavras aí que eu acho que vale a pena a gente mencionar. No Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar Kardec perguntando, né, os espíritos superiores, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Todo mundo lembra dessa pergunta, né? Um clássico. E a resposta, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aí a gente fica pensando assim, bom, então eu sou marionete, né?
É que aqui tem um ponto de atenção, que a palavra influência ela é neutra. Não é nem para coisa boa, nem para coisa ruim. Porque os espíritos bons nos influenciam, assim como os ruins também. Os maus, os espíritos perversos. Mas os espíritos nobres também nos influenciam. Então, eles nos influenciam, mas quem determina o nosso comportamento somos nós. A influência é essa capacidade cognitiva do ponto de vista espiritual de estabelecer sintonia com esse ou com aquele espírito. E essa sintonia está na razão direta da nossa compleição. Então, quer mudar a sintonia, muda o hábito. Quando você muda o hábito, você atrai essa ou aquela companhia, porque está na razão direta do teu hábito. O hábito faz um monge, né? Não é isso que a gente aprende? Então, nessa perspectiva, quando você tem um comportamento alinhado com a tua proposta de vida, né? A Peregrina da Paz tem uma obra chamada 12 Passos Rumo à Paz Interior. Ela vai dizer assim, viva em conformidade com aquilo que você acredita. Porque fora disso, tem um nome muito duro para esse assunto, combatido por Jesus Cristo no Evangelho, é a hipocrisia religiosa. É a capacidade que a gente tem de dizer uma coisa e de fazer outra. Bom, algumas aqui já foram respondidas, né, sobre o alcoolismo, mas tem uma aqui, ó, a Karina, ela gostaria de ouvir um pouco sobre a relação da obsessão com transtornos psiquiátricos. Ah, sim. Isso é uma outra live, né? Só para a gente tratar desse assunto, né? Manuel Filomeno de Miranda tem várias obras relacionadas a esse assunto. Aliás, a gente tem um canal no YouTube, chama-se Espiritismo e Mediunidade. Vocês vão encontrar lá um estudo, tá, de uma obra, chama-se Nos Bastidores da Obsessão. E nessa obra a gente estuda esse tema à luz do entendimento de Manuel Filomeno de Miranda. São 62 episódios de quase 30 minutos cada um. Seria muita pretensão a nossa sintetizá-los num verbo de 1 minuto e meio, tá certo? Então a gente vai suscitar lá a visita. Tem também um comentário, um estudo que nós entregamos para a plataforma espiritismo.play da Mansão do Caminho, onde nós fizemos um estudo da obra Grilhões Partidos, que é um livro da Lavra também de Manuel Filomeno de Miranda, e lá Manuel Filomeno de Miranda traz essas questões da obsessão gravíssima, né? Inclusive com processos de subjugação que são objeto de estudo para os que se interessarem. Na psicogênese de todo transtorno psiquiátrico, Dr. Bezerra de Menezes vai estabelecer essa dobradinha, né? Ele vai dizer que todo problema obsessivo pode se transformar num problema psiquiátrico, mas nem todo problema psiquiátrico necessariamente é um problema obsessivo, porque às vezes a pessoa nasce com uma distonia no campo neuroperceptivo, e isso dá a ela, confere a ela distúrbios, e esses distúrbios estão impressos no seu corpo físico por questões reencarnatórias. E isso não dialoga com a questão da obsessão, porque a gente classificou a obsessão no capítulo 23, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. E ali não há a presença de um espírito dominando nada. Ali é o corpo físico de alguém que apresenta características que impede aquele espírito de se manifestar plenamente pela sua própria trajetória espiritual. Então, isso não tem nada que ver com obsessão. Mas existem casos de obsessão, como na obra Tramas do Destino, que nós estamos estudando, né? Onde a menina Lissandra vai apresentar um quadro gravíssimo de auto-obsessão, inclusive. Que aí, para falar aqui sobre auto-obsessão, é uma outra live só para a gente cuidar desse assunto. Bom, eu percebo que você já falou outra live 4 vezes. Isso, porque isso não dá, o ser, tema não... Pode ser a oportunidade de 4 convites aí para você retornar para estar com a gente aqui, pelo visto, né? Adaísa, tem alguma questão aí?
Eu gostaria de. Eu pensei bastante se iria fazer ou não, mas eu vou fazer. A gente está acompanhando, Marcelo, o caso de João de Deus, que vira nesse momento um documentário. E eu assisti algumas coisas, né? Li outras tantas. E ali tem uma coisa que me preocupa, né? Que a gente vê muitas vezes nas casas espíritas um médium virando o chamado médium principal. E quando a gente olha o João de Deus ali, que é lógico que aquilo ali não tem a ver com o espiritismo, as roupas brancas, né? Uma série de coisas, aquela cadeira onde ele se senta. E é lamentável a gente ver o processo, né, de tantas pessoas, né, todas envolvidas com aquilo. Mas, trazendo para a gente, a minha questão é esse médium principal dentro de uma casa espírita, e ele ficando em uma situação muito vulnerável para os problemas obsessivos. Como que você vê isso? Eu vejo como uma oportunidade. Se a gente pegar aqui o livro dos médiuns, a gente vai estudar com Kardec no item 243, que ele vai dizer o seguinte: ó, reconhece-se a obsessão pelas seguintes características, 2 pontos. E aí ele trabalha 9 características que vão nos dar ideia de se aquele comportamento se traduz num comportamento obsessivo. Está escrito aqui no livro dos médiuns, não estou inventando nada. O primeiro deles é o seguinte: persistência de um espírito em se comunicar. Então, tem médium que acha que só expede comunicação do mentor da casa. Só o mentor da casa só fala por ele. É uma espécie de personalité, né? É exclusivo. É uma maravilha isso. Isso é um sintoma. Bom, vocês vão discutir com Allan Kardec no item 243, eu só estou lendo. O outro, ilusão, que não obstante a inteligência do médium impede de reconhecer uma falsidade. Tá certo? A outra, a crença na infalibilidade absoluta dos espíritos. Não, o espírito disse que é para eu quebrar a parede aqui, botar a janela no lugar e acabou. O espírito falou na reunião mediúnica e acabou. Quando Allan Kardec vai nos dizer que os espíritos nada mais são que homens e mulheres que animaram personagens por sobre a face da Terra. O fato deles expedir uma comunicação, uma mensagem, uma informação por um médium não confere a esse assunto nenhuma especialidade. A opinião dele tem o valor de qualquer outro que a gente encontra no meio da rua. Tem que ser analisado. A outra, confiança do médium nos elogios. Projeção de ego. Disposição para se afastar das pessoas. Está escrito aqui. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. O médium, ele não entende que ele é o carteiro, ele não é o dono do conteúdo da mensagem, mas ele se aborrece, né? Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Ele tem que escrever, se está dialogando. Eu estou percebendo agora aqui um espírito e ele quer dizer um negócio. Para que isso? Que tolice, para quê? O espírito não vai dizer nada diferente, você não vai falar. Tá certo? Não tem na menor necessidade. Constrangimento físico qualquer. Rumores de desordem. Eu posso até continuar aqui. Esses são pontos de atenção. São pontos de atenção que Allan Kardec vai nos dando. Tudo gira em torno do nosso comportamento. O que tem que aparecer não é o médium, é o espiritismo. O que tem que aparecer é o trabalho. Sabe aquele ventrílogo? Tem aquele jogo de aqueles personagens que você segura assim, o personagem numa luva. Geralmente a pessoa fica até de preto e o boneco fala. Não sei se tem toda uma história. Para quem já evangelizou e já usou aquilo, né? Teatro de fantoche. O que aparece no teatro de fantoche é o fantoche. Não é a pessoa que está usando o boneco. O bom intérprete no teatro de fantoche, ele faz a coisa de um jeito que você nem olha mais para ele, você só olha para o fantoche. Então, o médium sábio, ele desvia a atenção para o conteúdo da mensagem. Era Chico Xavier: eu sou um sapo com uma vela na cabeça. A vela apaga, o sapo blucutu.
na lagoa. Olha que metáfora. Quer dizer, todo pensamento que for agnóstico, indiferente ou contrário a esse é uma oportunidade para o médium. O duro é que nós bajulamos essas pessoas. Se a gente observar, os congressos espíritas hoje viraram popstar. O palestrante é popstar. Congresso com sala VIP. VIP em inglês é very important. Ninguém é muito importante. Todos nós somos iguais perante Deus. A gente fala isso o tempo inteiro. Mas na hora que faz uma atividade, o bolinho do palestrante é diferente, o cafezinho do palestrante é diferente. E a Dona Maria, que está lá toda semana limpando a casa espírita, aí a gente, para ela, não presta, não. É a gente em casa, não. Esse talher aqui eu vou guardar para visita. Sabe por quê? Porque quem vive comigo não presta para poder fazer uso daquele talher. Então, tem algumas coisas no nosso comportamento também que a gente precisa analisar. Que a gente observa só o fetiche do outro, né? Mas e o que a gente faz para alimentar o outro? Você trata o ser humano como um ser humano que necessita das mesmas características que um outro qualquer. Ele não tem nenhuma exclusividade, ainda mais porque ele é médium. Às vezes, ele tem um patrimônio enorme, tem uma habilidade medianímica, né, que são essa enorme, porque é um espírito falido e recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar. Como espírito, ele é falido. Agora, como médium, ele tem uma faculdade mediúnica extraordinária, porque ele precisa de equipamentos para se reabilitar, mas são coisas diferentes, completamente diferentes, porque no centro dessa análise existe a figura do espírito imortal. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre, porque o Marcelo Shoa vai morrer. Agora, o espírito imortal, esse vai ficar. E a gente não deve se ligar ao personagem, à roupa que usa, ao carro que leva e traz, ao perfume que... Isso é material. Essa abordagem. E às vezes a gente alimenta isso nas pessoas. Nossa, tem problema de elogiar. A questão não é essa. Eu não sou partidário de que poeta bom é poeta morto, né? Se eu gosto da pessoa, eu elogio. Mas tem um limite ali. Não é o enaltecimento exacerbado. É aquele aconchego cristão. Poxa, você foi tão bem hoje, a sua palavra foi tão feliz. É um diagnóstico positivo. Tá certo? Essa escola da vida a gente precisa ter no trato, né, uns com os outros, para que a gente não transforme a doutrina num palco de projeção de egos. Aqui nós estamos conversando. Eu agora estou falando com vocês, amanhã eu entro, é o Carlos que fala, é a Gisele que fala, porque a gente vai rotacionando as oportunidades, vai pivotando ali as oportunidades. Né? Então, não é uma projeção de ego, né? Marcelo, boa noite. Oi. Opa, boa noite. Estou te ouvindo. Olha só, você está falando, mas me dói por dentro, sabia? O que você está colocando, que tem muitas casas espíritas assim, e afastando trabalhadores maravilhosos, humildes, tá entendendo? E as pessoas sustentando esse tipo de elitizando as casas espíritas, né? Com os oradores, com tudo isso aí, enquanto os trabalhadores ali não estão sendo valorizados e cujas mediunidades, os médios trabalhadores, colocando empecilho, colocando intriga, me dói por dentro, dá uma tristeza, rapaz. Você está falando, eu estou sentindo aqui assim, tá entendendo? Por diversas casas que eu já passei e que eu já presenciei isso, sabia? Você sabe que Jesus foi chamado de revolucionário porque a revolta tem duas perspectivas, né? Quando a gente analisa a palavra revolta em antropologia, o exame antropológico, né, do ser humano, a revolta ela pode ser entendida como a necessidade da mudança do ecossistema onde eu estou. Então, existe a revolta, que é a agressividade, a manifestação agressiva do descontentamento. São duas abordagens e completamente diferentes. Então, quando a gente se revolta em relação a alguma coisa, é o que eu posso fazer para modificar o ambiente onde eu estou, cujo diagnóstico eu percebo que não é favorável. Porque quando a gente reclama das... Quando a gente vê
que é um grupo fechado, tá entendendo? Onde que todo mundo comunga com os mesmos ideais, a gente se sente uma peça fora. E a única coisa que a gente tem que fazer é retirar, buscar outro caminho. Você até disse, outra casa, outro trabalhador, mas a gente sempre acaba deparando com essas situações. Existem duas perspectivas desse assunto, né? Uma delas são as instituições espíritas que não estão alinhadas com as diretrizes doutrinárias. E aí essas instituições, quando a gente fala de instituição, ela não é um terceiro elemento, né? Instituições são formadas por pessoas. Então somos nós as pessoas que agimos assim. E as instituições, elas possuem o seu organismo, o seu grupo administrativo, elas são pessoas, nós somos pessoas. E aquele grupo de pessoas forma uma unidade. Se aquela unidade pensa de forma contrária ao que a doutrina espírita nos coloca, a gente tem duas grandes abordagens na nossa parca maneira de ver. Ou a gente investe para mudar, ou a gente identifica que a gente não tem aquela força moral para modificar aquele ecossistema e a gente busca um ambiente que esteja alinhado com as nossas possibilidades. O ponto de análise aqui, isso é uma análise muito individual, é para a gente não ficar borboleteando, né? Porque a gente não vai encontrar a casa espírita perfeita. Então, floresça onde Deus te plantou. Porque se existe uma necessidade grande... Olha, vocês vejam só, o Dr. Bezerra de Menezes, ele levou 2 edições, vou chamar de edições, como presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele promoveu fortemente a ideia de unificação dentre nós, os espiritistas do movimento espírita, e só viu os primeiros laivos de unificação depois que ele desencarnou. Então, a gente não pode ser imediatista. Existem casas espíritas que o resultado positivo daquela instituição vai se dar daqui a 200 anos. Mas a gente quer agora. O espiritismo não tem isso de idade contra outras religiões que são milenares. O próprio cristianismo é milenar, o hinduísmo é milenar, o budismo. E o espiritismo tem 150. Nós somos, no máximo, espíritas pela segunda vez. Se a gente fizer uma conta aqui do seu manual da padaria, botando uma encarnação aí de 70 anos, 60, 70 anos, você soma e olha que bate e volta, né, para dar 2. Então, nós estamos aprendendo a sermos espíritas. A gente chama de atendimento fraterno, mas trata igual confessionário. Chama de água fluidificada, mas trata igual água benta. Chama de palestrante, mas trata igual pastor. Então a gente, por quê? Por conta do nosso vício ancestral de nós nos movimentarmos nesses personagens. Então a gente foi estabelecendo clichês comportamentais e esses clichês foram dando a gente movimentações que a gente está num outro ecossistema, mas a nossa movimentação é anterior. Então a gente enxerga o presidente da Casa Espírita como se fosse um sacerdote. Porque a nossa relação no passado era assim, era sacerdotal. Então, a pessoa com 5 minutos mais de possibilidade, a gente já acha que ele pode mandar na gente. Porque nós éramos subservientes no passado. E essa quebra psicológica, isso leva muito tempo. Como dizia um grande amigo, doutrinador de uma casa antiga nossa, ele falava, nós trazemos um ranço, né? Que já vem nos acompanhando tanto tempo e queremos projetar isso e não conseguimos nos libertar desse processo. E vamos levando até achando que estamos certos dentro desse contexto, né? Você sabe que, filosoficamente falando, existe um pensamento, existe um princípio na filosofia que trabalha a ideia do dualismo. A gente está sempre vendo as coisas assim, né? O certo, o errado, o bem, o mal. E essas relações de dualidade, elas são relações muito extremadas, né? Aristóteles vai dizer assim, que os vícios, os extremos, são sempre vícios, a virtude está no meio, dando essa ideia de equilíbrio, de ponderação, né? O conhecimento doutrinário que a gente tem hoje, ele já deveria ser mais do que o suficiente para a gente buscar esse equilíbrio. Nós não transformamos instituições, o nosso objetivo por sobre a face da Terra é a nossa própria transformação. É que nós nos verticalizamos em relação a Deus na horizontalidade das relações humanas. Mas de verdade, quando a gente voltar para o plano espiritual,
é dar conta da tua administração, Paulo de Tarso nos lembra, né? A gente não dá conta do que a instituição fez, a gente dá conta do que a gente fez na instituição. Então, acaba que o mais importante não é como as instituições são, é como eu respondo pela forma como as instituições são. Isso é o mais importante. Existe pensamento que querem colocar a casa espírita como se fosse colocar no pódio, tá entendendo? Acima, conforme assim, como a igreja, né? A igreja católica, toda soberana, toda poderosa, né? Muitos conceitos filosóficos dentro de algumas pessoas dentro do movimento espírita pensam nisso, né? Colocar o espiritismo, a casa espírita, sobressair e com destaque, né? Então, quer dizer, aonde existe a obsessão, né, do fascínio que acaba levando a casa espírita à falência, né? Agora só muito cuidado, né? Às vezes a gente só pode chamar de obsessão quando tem espírito dominando, e às vezes não tem espírito dominando nenhum. Às vezes é a própria pessoa, são as ideias das pessoas, né? Aquilo que a gente vai encontrar na codificação, que a gente chama de ideias inatas. Aquilo que a gente trouxe de existências anteriores. Não tem espírito nenhum no processo. O espírito é a própria pessoa. Aqui, por isso que a análise das coisas, elas não devem ter uma visão de cultura espírita. A informação não serve para a gente dizer em que página está do livrinho. A informação doutrinária serve para a nossa transformação. No fundo, olha, todas essas reflexões que a gente está produzindo aqui, elas só têm um objetivo, a nossa própria transformação. É importante a gente ter a diagnose de que aquela casa espírita não vai bem, mas isso não é o fundamental. O fundamental é como eu reajo a isso, como eu evoluo, como eu cresço, como eu lido com a diferença, como eu lido com as dificuldades. No final das contas, a doutrina espírita nos convida ao exame íntimo. Nós não somos policiais do evangelho nem julgadores das opiniões dos outros. Isso é muito importante. A gente não usa conhecimento doutrinário para poder ficar aferindo o comportamento dos outros. Não é esse o objetivo. A gente pode fazer esse movimento no sentido de se estabelecer como referencial. Como é que eu vou lidar com isso? Mas é sempre como eu vou lidar. O objetivo é sempre para a própria manutenção. Se a casa espírita quer achar que ela é a melhor do planeta, pois que ela ache. O que eu posso fazer para contribuir para que ela não pense daquela forma, se é que eu entendo que isso é muito importante? E aí eu vou raciocinar nessa direção. Isso é a revolta que eu comentei. Porque é a atitude com vistas à transformação. Porque a maioria de nós reclama das coisas, mas não age em favor da mudança. Não age proativamente. Sabe? O movimento espírita está cheio de fiscal de obras prontas. Ninguém faz nada. E quando o outro faz, tem um monte para criticar. Mas o outro não pegou para fazer. Então, agora, é óbvio que quando o outro vai fazer, pelo ineditismo da construção, ele não vai fazer perfeito. Ele não é perfeito. Como é que uma pessoa imperfeita faz algo perfeito? Isso é um contrassenso. Mas tem um monte de gente da hora para poder criticar. Isso não dialoga com o pensamento doutrinário. Porque o Espiritismo nos ensina isso. Todo movimento reflexivo nosso que produzir fustigação nos outros tem alguma coisa de errado. E é com a gente. Meus amigos, infelizmente, né, Adaísa? Vamos lá, vamos liberar o nosso companheiro aí, senão daqui a pouco a Regina entra no circuito. A Regina já está me olhando de olho de siri aqui, que ela editou um vídeo. Pois é. Gente, vocês sabem como é olho de siri, aquele olho assim de lado? Pessoal, nós vamos agradecendo, né? Nós temos o horário. Marcelo tem os compromissos, assim como outros companheiros que estão aqui na sala também têm. Nosso agradecimento. Mas como ele falou 4 vezes que era assunto para live, a gente pode, né, daqui a um tempo, novamente, né, Marcelo, voltar a falar com você. E a gente gostaria de registrar aí, antes da nossa prece, que a gente tem companheiros aqui na sala que são também do primeiro seu. Nós falamos do nosso seu, mas também tem companheiros do primeiro seu. Nosso agradecimento aí pela presença. E até companheiros do Rio de Janeiro, que estão aí na sala também, para a gente ver como que a internet nos permite, né, a tecnologia nos permite a interação. Então, nosso agradecimento. E a gente vai pedir para a nossa companheira Mary Jane
fazer a nossa prece final. Você está nos ouvindo, Mary? Pronto, consegui abrir. Ah, tá. Demorou um pouquinho a abrir. Então tá, vamos então elevar os nossos pensamentos em direção, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus, agradecendo por esses momentos que foram tão importantes para nós, momentos que nos proporcionaram reflexões profundas e fundamentais para as nossas atividades, não só como médiuns, como participantes das reuniões mediúnicas, mas principalmente para o nosso processo evolutivo, para a necessidade de olharmos para nós mesmos, para a necessidade de buscarmos proporcionar essas mudanças que são tão importantes, que são essenciais para todos nós. Agradecemos por essa oportunidade e pedimos que possamos aproveitar da melhor forma possível esses momentos, que possamos, Senhor, utilizar desses ensinos em função do nosso aprimoramento, em função do trabalho que temos a realizar, e que estejamos, Senhor, firmes nesse propósito, que possamos dar continuidade, Senhor, às tarefas, aos compromissos que cada um de nós assumiu para a presente encarnação. Que possamos, Senhor, desfrutar de outros momentos como esse, de outras oportunidades, mas que, acima de tudo, Senhor, possamos estar comprometidos com o fazer, comprometidos com essa mudança e com a prática de tudo isso que nós estamos adquirindo, de todos esses ensinamentos. Abençoa cada um de nós, ampara esse trabalho, abençoa, Senhor, o Marcelo, que esteve conosco, se dispondo a compartilhar desses conteúdos, que ele possa, Senhor, ser amparado, abençoado, agradecendo do fundo dos nossos corações por esse encontro de almas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Gente, boa noite para todos. Mais uma vez, obrigado, Marcelo, pela sua disposição de estar com a gente, sua esposa. Boa noite.